Nós vamos estar começando agora uma nova série chamada Imitadores de Cristo, né? Onde Obrigado. Onde as nossas atitudes, maneira de viver, forma de nos relacionar, tem que parecer com Cristo. Ali tem uns quadrinhos que foram colocados. Imagine que se a sua foto estivesse ali e alguém olhasse para você, te conhecendo, eles falariam o quê? Parece com quem? Tem semelhança com Cristo? Se aproxima um pouco? Parece com outras pessoas? Ou parece com alguém? Enfim, precisamos entender um pouquinho dessa mensagem que foi tão profunda, que Jesus mesmo falou. E hoje nós vamos, o que vai basear aqui a nossa primeira palavra, e ela vai chamar, e o Márcio sem querer falou aqui o nome dela, é: quanto vale o próximo? Quanto vale a vida? Quanto vale o próximo? Então nós queremos ler aqui a palavra de Deus. Antes vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse tempo, pedimos que o teu amor, a tua graça, a tua sabedoria esteja sobre nós. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo e que nos dê agora, Senhor Jesus, a alegria de entendermos e fazermos aquilo que o Senhor quer de nós. Colocarmos em prática o que temos aprendido. Então nós oramos hoje, em nome de Jesus. Amém. O texto que serve de base para a nossa meditação hoje é Lucas 10, de 25 a 37. E diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Ou como interpretas? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, o doutor, porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, e deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vê se funciona, né? Help. Espera aí, preciso ligar. Precisa ligar, se não ligar não funciona. Doutor da lei. Hoje, quando a gente fala de um doutor, doutor em pneumologia, doutor em ciências políticas, é uma pessoa estudada. A gente, fica, poxa, esse camarada estudou bastante. É alguém que se preparou, é alguém que se dedicou um tempo valioso da sua vida para o estudo específico daquele assunto. Naquela época, um doutor da lei se dedicava a estudar tudo sobre a lei. E, considerando que naquela época poucos tinham acesso ao estudo, grande parte da população eram pessoas que se dedicavam ao trabalho braçal, pois tinham dificuldade de estudar, outra grande parte era analfabeta.
imagina qual era o grau de respeito que esse doutor tinha no meio do povo. E quando ele chegou para falar com Jesus, ele já chegou, né, de igual para igual. Um doutor da lei tinha algumas características. É isso mesmo. Confiavam em si mesmo, achavam-se justos e desprezavam os outros. Característica de um doutor da lei na época. Confiavam em si mesmos, achavam-se justos e desprezavam os outros. Então, diante disso, nós podemos entender que o doutor da lei, ele não veio falar com Jesus com o intuito de aprender, mas ele veio falar com Jesus querendo saber, deixa eu ver se ele sabe o que ele está falando, porque eu sei, eu sou um doutor, eu sei o que eu estou perguntando. E o que ele queria? Ele queria saber sobre a vida eterna e queria saber como se salvar. Você vê que esse assunto ele é tão recorrente, ele é tão comum entre nós e também naquela época, que os discípulos já discutiam isso. Lembra lá no meio dos discípulos, quando chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, quem é o maior entre nós? Quando ele está dizendo assim, quem é o maior entre nós, ele está querendo dizer, bom, o que for o maior é a referência, então esse aqui está salvo, então nós temos que segui-lo. Esse aqui, temos que fazer como ele. Todos querem se salvar. Todos querem a salvação. Todos querem a vida eterna. Vida eterna era um atributo no Éden que foi perdida por causa do pecado. E nós hoje estamos nesse mundo não para se salvar, mas com um propósito: alcançar as vidas e ser alcançados pelo Senhor. Se o objetivo da nossa estada aqui é se salvar, tem alguma coisa errada com o nosso entendimento em relação ao Evangelho. Porque o objetivo nosso é alcançar. Se formos alcançados, nós vamos alcançar vidas. E a salvação, a vida eterna, é consequência disso que nós estamos falando e disso que nós estamos vivendo. Então, tudo que nós fizermos, ministério, trabalho com viúvas, estar nas reuniões, fazer campanhas, visitar pessoas, não é para se salvar. Isso aí é resultado. Nós vamos fazer isso com o objetivo de abençoar pessoas, porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Ele já nos tocou e nos valorizou. Voltando à pergunta aqui do doutor da lei. Quem é o meu próximo? Jesus, sabendo com quem estava falando, ele responde, e como era uma característica de Jesus, ele respondeu com duas perguntas. A primeira foi: o que está escrito na lei? Aí o doutor respondeu rapidinho, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E aí ele acrescentou algo que não tinha na lei: e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fez a segunda, que aí deixou ele um pouco preocupado. E como você interpreta? Como você interpreta é interessante. Porque uma coisa é você ler, outra coisa é como você interpreta. Entendam que Jesus não corrigiu absolutamente nada do que ele falou. Ele falou, resposta certa. Vai, faz isto e terás a vida eterna. Mas na cabeça do mestre ali, do doutor, ficou algo incomodando. Por quê? Se ele confiava em si mesmo, achava-se justo e desprezava os outros, o que ele na prática não fazia? Exatamente o que ele disse que era para fazer. Então ele ficou preocupado. Então, o doutor, querendo se justificar, pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Para um doutor, essa pergunta foi muito simplória. Quem é o meu próximo? A questão é,
A sua mente ficou preocupada exatamente com aquilo que ele não fazia. E todas as vezes que a gente vai olhar na Bíblia e ver Jesus se deparando com um religioso, a gente vai entender que um religioso tem grande dificuldade de assumir que erra, de pedir perdão, de reconhecer um outro superior a ele, e ele sempre vai se justificar. Então a especialidade de um religioso é a justificação. Veja aqui o exemplo que nós estamos vendo. E interessante, irmãos, que quando ele foi dizer para Jesus sobre o que está escrito na lei, ele acrescentou um pouquinho mais. E às vezes, um parênteses aqui, às vezes a gente quando vai pregar o evangelho, ao invés da gente falar o evangelho simples, ama o Senhor teu Deus, busca o Senhor, recebe-o como o Senhor da sua vida, recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo faz a obra, a gente muitas vezes coloca peso, fala coisas demais, coloca um monte de mandamento, fala uma porção de coisa, fica difícil às vezes. O que a pessoa precisa é, o que eu preciso para conhecer a Cristo? O resto o Espírito Santo vai fazendo. À medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai tendo comunhão, lendo a palavra, ouvindo a palavra, sendo ministrado, vai se aprendendo. Então, nós, muitas vezes, corremos o risco de colocar um evangelho tão forte, tão pesado, como o doutor colocou aqui, e a gente não praticar aquilo que a gente está falando. Ficar de fora, porque nós exigimos e não praticamos. Podemos correr o risco naquilo que pregamos, sermos reprovados, como diz Paulo. E nós não podemos correr nesse quesito. Interessante que antes de Jesus contar a parábola, ele faz uma pergunta um pouquinho diferente daquela que ele queria saber. O doutor da lei perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus perguntou para ele, de quem você foi próximo? Quem foi o próximo daquele que socorreu? São duas coisas um pouco diferentes. E a gente vai notar aqui, no decorrer da fala, esta questão. Um autor desconhecido diz o seguinte: os dois primeiros que passaram pelo ferido perguntaram, o que pode acontecer comigo se eu ajudá-lo? Mas o terceiro questionou, o que pode acontecer com ele se eu não ajudá-lo? Uma reflexão. Se eu ajudar alguém, o que pode acontecer comigo? E o que pode acontecer com outros, eu vendo um necessitado, vendo uma necessidade e não ajudar? A questão é, nesses tempos atuais, irmãos, nós trabalhamos muito. Demoramos muito para chegar em casa. Temos muitas vezes as nossas rotinas pré-estabelecidas. E quando a gente estabelece uma rotina, sair da rotina é difícil, não é não? É muito difícil. Então, alguém chega em casa, depois de trabalhar bastante, tem o seu ritualzinho lá, né? Senta, tira o sapato, põe o pé na cadeira, fica ali uns 10 minutos, frita um ovo, sei lá, tem uma porção de coisa. E quando a gente fala assim, você não gostaria de fazer algo por alguém? Você não gostaria de visitar uma pessoa? Rapaz, não dá. Estou cansado, trabalhei demais, já estou aqui na minha casa, no meu cantinho, no meu quentinho, não vai dar. A pergunta é, e se fosse o teu filho? Você quebraria essa rotina para poder ajudá-lo? Sim ou não? Quanto vale o teu próximo? Sem dúvida nenhuma, todas as vezes que nós formos fazer algo pelo próximo, vai nos custar alguma coisa. No mínimo, vai nos custar tempo. Você vai gastar um tempo. Você vai se cansar muitas vezes. Às vezes você vai ter que gastar alguma coisa. Mas a pergunta de novo, quanto vale o teu próximo? Vale a pena? Uma vez, eu tinha trabalhado um sábado, o dia todo. Fim de tarde, saímos cansados do trabalho. Eu estava de carona com um amigo. E aí, indo para casa, na rua, o ônibus estava parado aqui, saiu uma criança correndo na frente do ônibus e
entra na frente do carro. O bom foi que a nossa velocidade estava bem... A gente não estava correndo muito. Então nós paramos o carro e a criança bateu no carro e caiu. E aí, descemos do carro, fomos lá. Não, tudo bem, aconteceu alguma coisa? Claro, a gente viu que não tinha acontecido nada. Ela bateu no carro e caiu. Mas o pai, querendo se justificar, né, aproveitando aqui a palavra da palavra, não, eu acho que é melhor a gente ir no hospital. Pode ter quebrado alguma coisa, pode ter batido a cabeça. E aí, você já começa a pensar, né? Não vai ser bom esse negócio aqui. E aí, fomos para o hospital. Qualquer um de nós sabemos que para tirar um raio-x no hospital hoje, você chegar lá no hospital e tirar um raio-x, você gasta no mínimo 4 horas. No mínimo 4 horas. Então, se a gente olhar por esse prisma, você vai falar assim: vou perder 4 horas de um dia que eu trabalhei num sábado, porque esse camarada acha que aconteceu alguma coisa. Tem uma outra maneira de olhar. 4 horas. A gente foi junto para o hospital, conversou, pergunta o nome, onde mora, o que faz. E aí, fatalmente, você vai entrar em outras questões. Quais são os seus valores, princípios, como é que é a tua família, qual é o valor que você dá para ela, como é que você vive. Então, se você olhar por esse prisma, 4 horas foi uma grande oportunidade da gente evangelizar o rapaz. Um tempo. E no fim terminou da forma mais maravilhosa. Não aconteceu nada com a menina e nós oramos pelos dois. Aí foi benção. Mas tem 2 maneiras de você olhar uma situação. Uma é, a outra é oportunidade. Como eu aproveito isso? Tudo, como eu disse, tudo toma um tempo. Então imagina, a hora que você está lá com o seu pezinho para cima, descansando, alguém te liga em casa e fala assim: irmão, estou passando mal, dá para você me levar no hospital? Faz o seguinte, eu pago um táxi para você, você vai, volta, resolve, mas não é a mesma coisa, você concorda? O bom é estar ali, o ideal é poder abençoar, estar junto com a pessoa, sentir a proximidade, entender muitas vezes outras questões, se tornar mais próximo, mais amigo. São oportunidades que a vida e as situações nos proporcionam. Então, nessa questão de ser próximo e de quem você é próximo, tem a seguinte questão: o seu vizinho mora próximo de você, mas muitas vezes você pode não ser o próximo dele. Se você nunca falar com ele, nunca aproveitar as oportunidades, nunca ter nenhuma atitude com ele, você não é próximo dele. Ele mora próximo de você, certo? A tua esposa fica doente, olha, uma manhã acorda, tomar hoje, olha, puxa vida, não dá para você ficar aqui hoje, olha. Hoje eu tenho reunião 9h30, na hora do almoço eu tenho isso, à tarde aquilo lá, não vai dar não, hein? Deus abençoe, tchau. Você não foi próximo dela nesse momento. Concorda comigo? Agora, se você falar, não, vou mudar a agenda, vou estar com você, vou te apoiar, o que você precisa que eu faça? Nesse momento, você é o próximo da sua esposa. Então, tem diferença em estar próximo e ser o próximo. E Jesus falou: quem foi o próximo daquele que estava enfermo? Toda vez que eu perceber que alguém precisa de mim e olhar com compaixão e atendê-lo, eu serei o próximo daquela pessoa. Vai me custar, vai me cansar, mas eu vou fazer, ou não, mas se eu fizer, eu estarei sendo o próximo e abençoando essa questão, essa pessoa, aliás. Vamos fazer um exercício aqui, meus queridos. Como seria essa parábola contada hoje? Só para a gente trazer para a realidade e não ficar um negócio lá para trás. Imagina Jesus contando essa parábola hoje. Olha, na 25 de março, no meio daquela confusão, uma moça bonita com a mini saia parou perto de uma pessoa e perguntou: onde fica essa loja? Enquanto
o rapaz olhava, veio um menino por trás, esfaqueou, deitou no chão, pegou seu celular, pegou a carteira, saiu correndo. Era a parábola que aconteceu hoje. Uma parte atravessa a rua, a outra parte volta. E aí? Quem se aproxima? Se a gente fosse na forma como Jesus levou aqui, ele ia falar assim: aí apareceu um menino pequenininho, que morava na Zona Leste, vestido uma camisa de um time meio ruim, assim, um timinho chato da Zona Leste, escrito é nós, foi lá, abraçou a pessoa, levantou. É a parábola aqui, nos dias de hoje, nós estamos trazendo aqui. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? A gente não pode atender a todo mundo, não estou dizendo que a gente tem que pegar todo mundo, mas a violência da cidade, a dureza e a frieza com que nós estamos acostumados, não pode esfriar o nosso amor. Não pode fazer com que nós não olhemos o próximo e tenhamos por ele compaixão. Quem você ajuda, você vai orar, o Espírito Santo vai tocar você. Agora, virar o rosto para todo mundo e falar, não, isso não é problema meu, Jesus estava dizendo que era. Alguns são problema nosso. E alguns, eles esperam que nós sejamos o próximo. Deu para entender? Então, essa parábola nos dias de hoje é mais ou menos essa. Estamos aqui no meio da confusão e muitas vezes a gente fecha a janela do carro, liga o ar-condicionado e todos se tornam invisíveis. Precisamos repensar alguns pontos e algumas coisas. Antes da gente continuar, tem um filminho que eu queria que passasse agora. Esse filme é muito interessante. Vamos ver se dá certo aqui para passar. Uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. Um jornalista veio com o microfone e disse assim: por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse: fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: mas por que o senhor fez isso? Ele disse: isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: o senhor deixou ele ganhar? Ele disse: eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou: então, mas ele estava distraído. Ele disse: então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo, quieto, sem câmeras? Aliás, ele disse uma coisa mais interessante: se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse: se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Tá bom. Sabe por quê? Fato real. Eu olhando esse filme, eu fiquei pensando, eu faria isso? Ou eu aproveitava, ganhava a corrida, depois voltava lá e falava: puxa, rapaz, você se distraiu, hein? É uma coisa muito interessante. Quando a gente faz alguma coisa que é fora do que todo mundo faz, chama atenção. Tanto que todos os jornalistas ali não foram atrás de quem ganhou, foram atrás dessa pessoa que fez com que o outro pudesse completar a sua corrida. Agora, isso não é normal. Vocês concordam? Não é qualquer pessoa que faz isso. Se ela não tiver muito certa de quem ela é e do que ela é capaz, ela não faz isso. 3 pontos eu queria que a gente pudesse discorrer aqui hoje. Uma delas chama-se secularização. Secularização nós estamos hoje
no meio a tanta tecnologia, tantas situações, tantas corrupções, tantas vergonhas, tantas situações adversas, tudo. E aí a gente fala, domingo a gente está aqui na igreja e estão falando dessas coisas aqui, que parece uma coisa fora do normal. Nem sei se esse camarada é cristão, não fala nada aqui. Mas ele teve uma atitude muito digna. A secularização faz com que nós tenhamos grande dificuldade de ser formado em nós o caráter de Cristo. Sabe por quê? Porque a gente mistura o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, o que a gente está olhando, com aquilo que Deus diz que nós somos. Então, se você está desempregado, com uma crise no casamento, ou pisou na bola esses dias, está acontecendo um problema, isso é uma coisa. A outra coisa é o que Deus diz que você é. É isso que nós não podemos misturar. E a maioria das pessoas misturam essas coisas. Então, quando a gente vê um fato desse, a gente se assusta. Fala, nossa, isso não é normal. Por que esse cara fez isso? E a palavra até nossa é assim: ninguém vai fazer isso com você. Você foi bobo. Então, meu querido, o que Deus diz que nós somos? Deus diz que nós somos, primeiro, filhos de Deus. Deus diz que nós temos autoridade no reino espiritual, amém? Deus diz que nós podemos interceder, ministrar, orar. Deus diz que nós somos filhos dele, e que ele cuida de nós melhor do que ele cuida dos pássaros, melhor do que ele cuida das flores, porque nós somos filhos. Mas a nossa mente está no aqui e agora. Aqui e agora. Olha o que está acontecendo. Eu tenho que me salvar. Eu preciso me salvar. Eu preciso me resolver. Quando Deus está falando, busque o reino e as outras coisas eu vou acrescentar para você. Não é que você não vai trabalhar, que você não vai dar duro, que você não vai na concorrência. Vai. Mas Deus tem a sua promessa e o seu espaço de bênção para a tua vida. E a gente muitas vezes não confia nisso. Que vida nós estamos vivendo? Teve um rapaz que era aqui da igreja, e eu me lembrei muito, porque tempos atrás eu era da pequena família dele, e eu vi esse fato acontecer. Ele era coordenador de software, sistemas, numa empresa que fabrica computadores. Ele era coordenador e tinha um outro coordenador. E sobrou uma vaga de gerência, na gerência. E aí o RH veio e começou a entrevistar os dois. Um dos dois vai ocupar essa vaga. E aí ele perguntou assim, com quem eu estou concorrendo? Ele falou, com o seu amigo o coordenador. Ele falou, então beleza, faz assim, promove ele e eu espero a minha vez. O RH falou, como assim? Pode promovê-lo. Ele é melhor qualificado. Eu espero a minha vez, eu não tenho pressa. Isso chocou a empresa, chocou o RH, chocou a família desta pessoa, porque isso não é normal acontecer. Cada um está querendo pegar o seu. Agora, qual foi o resultado que ele colheu dessa atitude? Ele evangelizou essa família do outro amigo dele, coordenador. Ele trouxe muita gente da empresa para a igreja, aqui na Vila Mariana, e outros para outras igrejas, porque ele teve uma atitude que não é comum. Ele falou assim, a minha promoção, eu dependo do Senhor. O meu tempo está nas mãos do Senhor. E ele não chega atrasado e nem se adianta, é no tempo dele. Deu para entender, irmãos? A gente tenta se resolver, e Deus fala, descansa que eu resolvo para você. O Evangelho, irmãos, ele tem que nos limpar, nos regenerar, nos perdoar, remover tudo que Deus não colocou e que nós carregamos. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação do nosso entendimento. Se a gente não for transformado, a nossa mente está no cotidiano. Eu faço, eu me resolvo, eu vejo como eu dou um jeito de fazer isso e não preciso de Deus. Quando eu preciso de Deus? Quando eu não tenho mais força, quando eu estou na pior, quando tudo que eu tentei não deu mais, Deus. Mas precisa chegar nesse ponto? Pode ser antes, pensa nisso. Deus tem algo
especial para cada um de nós. Deus tem uma promessa para mim e para você. E a promessa de Deus não vai falhar. Você crê nisso? Creia nisso, meu irmão. O problema que eu vejo é assim, ó. Os mandamentos de Deus, quando a nossa mente está secularizada, ela soa para nós como uma lei. E o que é uma lei? A lei vem de fora para dentro e dá um impacto em nós e a gente resiste. Agora, quando o Espírito de Deus está trabalhando em nossas vidas, está transformando a nossa mente, está mudando os nossos comportamentos, está formando o nosso caráter, os mandamentos de Deus, é algo que flui naturalmente. Não é peso visitar uma pessoa, não é peso a gente andar como a segunda milha, não é peso a gente passar a vez, não é peso a gente chegar em segundo, deixar o outro ser o primeiro. Deu para entender, irmãos? Mas aí é o Espírito Santo que vai trabalhando na nossa vida. E isso, irmãos, não são todas as pessoas que conseguem. Porque a maioria quer ter o comando na mão, quer ter o controle das coisas, quer dominar todas as coisas. E a essência de Cristo e o caráter de Cristo não consegue ser implantado na nossa vida. E a gente vai caminhando. Gálatas 4,19 diz assim: meus filhinhos, por quem sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É fácil o caráter de Cristo ser formado em nós? Não. Por quê? Porque a gente vai ter que aprender a abrir mão. Mas quando o caráter de Cristo for formado, a gente abre mão com maior facilidade. A gente anda a segunda milha com mais facilidade. A gente cede a vez com maior facilidade. Porque o caráter de Cristo está em nós. E Provérbios 4, 23, diz assim. Provérbios 4, 23. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Guarde com toda a diligência o teu coração. Está no coração, irmãos. Os corações estão ali imputados os nossos valores, o que a gente acha que é bom e o que não é, a forma como eu ajo, as dores que eu sinto, ou a dependência que eu tenho, o amor que flui, a graça do Senhor que emana de mim. Então, vamos pensar nisso, irmãos. Deixe o Espírito de Deus transformar a sua mente. Amém? Segundo ponto. Existe um espírito hoje de insatisfação, irmãos. A insatisfação desses últimos dias ela é grande. As pessoas, muitas vezes, grande parte das pessoas estão insatisfeitas com a vida, com o casamento, com os filhos, com o trabalho, com o ministério, com a igreja, com os pastores, com a fé, com Deus. Está insatisfeito com todo mundo. Mora em São Paulo, quer ir para o interior, mora no interior, quer mudar para o Rio, vai no Rio, quer vir para São Paulo. Não tem sossego, não para. Onde está o problema? O problema é que tem um vulcão dentro de nós ali que o Espírito Santo precisa trabalhar. Precisa fazer com que a nossa ansiedade, as nossas questões sejam resolvidas. Não estejais inquietos por coisa alguma. Então, como é que eu faço para que isso seja diminuído, ou seja, esteja debaixo do controle do Espírito Santo? Onde você tem se alimentado? Como você tem saciado a sua sede? De que maneira? De que forma? Isso é base, hein? Estou falando agora uma coisa que é base do Evangelho. Como nós estamos saciando a nossa fome e a nossa sede. Tem muita gente que usa a palavra de Deus como um horóscopo. Vai sair de manhã, abre a Bíblia, olha lá um versículo e fala: bom, Deus, cuida de mim aí, área. Aí ele lê um versículo lá: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Opa, hoje o dia vai ser uma benção. Aí no dia seguinte, não, porque o diabo, vosso adversário, hoje tem problema. É assim que a gente vive? Não pode ser assim.
O resultado da nossa vida tem que ser mais profundo do que isso. Nós temos que estar baseado em coisas que são fortes, coisas que são colunas, algo que tem que realmente permanecer dentro de nós. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas todas as vezes que eu vou meditar, eu tenho um momento de solitude, né? Não é de solidão, de solitude com a palavra de Deus ou de oração, você começa a ler ou começa a orar, vem um negócio assim, ó, puxa, preciso ligar para fulano. Aí você, tá bom. Aí você vai começar de novo, esqueci de comprar a lâmpada lá não sei de onde. Esqueci de pagar aquilo. É uma loucura. Aí um amigo meu me ensinou uma tática, e eu quero transmitir hoje para vocês. Antes de vocês abrirem a palavra para meditar, ou antes de vocês sentarem para poder orar, pegue uma folha de papel, ou um caderno e uma caneta. E aí você vai começar a orar, ou vai começar a ler. Preciso pagar não sei o que, você escreve lá assim, pagar a conta da luz. Preciso falar com fulano, falar com fulano. Consertar a lâmpada do banheiro, consertar o chuveiro. Depois de 5 minutos, acabou tudo que você precisava fazer, não acabou? Aí você tem paz, aí você vai ler, meditar, mergulhar, senão a tua cabeça não para. A nossa cabeça ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo. E aí nós precisamos, irmãos, neste momento é que forma a nossa quietude, a nossa dependência de Deus, o nosso caráter é fortalecido, a nossa insatisfação é transformada pela satisfação de estar em Cristo. Amém, não? Porque é assim. Precisamos disso e nós não conseguimos de uma outra forma. E aí Filipenses 4, de 6 a 8, não dá nem para ler, então eu vou ler aqui no meu, porque está muito pequenininho ali. Se vocês já encontraram, vamos ler junto aí. Filipenses 4, 6 a 8. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Tudo que é, olha esse texto aqui é muito forte. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo. Quando a gente está passando por dificuldade, luta, o que vem na nossa mente? Tudo que não é bom, tudo que não é ruim, tudo que pode acontecer, tudo que não vai dar certo, tudo que vai piorar, tudo que não vou conseguir, não é assim? Transformação da nossa mente. Isso é depender de Deus. Isso é depender, ser formado na palavra e andar conforme a palavra de Deus nos ensina. Deu para entender, não? Pelo jeito não, né? 3. Você e eu, Deus é o nosso próximo. Estávamos caídos, feridos, destruídos, abandonados, nossa família estava arruinada, nosso relacionamento ruim. Deus falou: eu vou lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Eu vou lá, eu quero. Da mesma forma como ele falou lá do samaritano, que colocou o azeite, colocou o óleo, colocou na sua condução lá no seu animal, levou para a hospedagem. Deus faz isso conosco, irmãos. Deus faz isso em todo o tempo conosco. Não tenha medo de mudar, meu querido. Não queira ter o controle de todas as coisas. Jesus te conduz por novos caminhos. E nós precisamos, tudo que é novo, a gente tem uma certa resistência. Temos medo de entrar no novo. Mas o novo com Jesus é bênção. O novo com Jesus é certeza de que será uma grande vitória. Agora, se precisar, irmãos, Ele vai nos quebrar, vai nos humilhar, vai tirar de nós o controle das coisas, vai fazer com que a gente se sinta só muitas vezes,
Sabe por quê? Porque Ele quer ter um tempo onde você seja dele. E você tenha comunhão com Ele. E você possa andar nos braços do Senhor. Amém, não? Ele quer morar em você. Ele não quer só andar com você. Não tenha medo de lançar nas suas mãos. Seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Amém? Tudo que você está passando hoje, Ele sabe. As suas angústias, tribulações, medos, inseguranças, tristezas, alegrias, vitórias, tudo Ele sabe. Mas Ele está dizendo: deixa que eu resolvo. Você consegue entregar nas minhas mãos, ou você fala para Ele assim: Deus, fala como é que eu mesmo faço? Entrega ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele fará. Não é verdade? Não é nós faremos juntos. É Ele fará. Então, irmãos, tem uma prática esta parábola. Tem uma prática de nós podermos ser imitadores de Cristo. Tem uma prática quando nós devemos abençoar pessoas. Nós primeiro precisamos estar seguros de nós mesmos, seguros no Senhor. Se nós não estivermos seguros no Senhor, se a nossa mente está dividida, se o nosso coração está insatisfeito, esquece que nós vamos olhar para o próximo. Nós vamos olhar para nós. Mas Deus está falando assim: eu cuido de você. Abençoe o próximo. Amém, não? Com o objetivo de que você seja uma fonte exuberante na qual os sedentos encontram refrigério, os famintos venham buscar alimento, que você seja um mensageiro da esperança, aqueles que sofrem com os necessitados, aqueles que são embaixadores da verdade, aqueles que valorizam o próximo, e como Jesus, amando a todos e imitando a sua vida. Glória a Deus. Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, meus imitadores. Aliás, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E a pergunta é: você tem sido a imagem de Cristo? Ou a sua própria imagem? Quando as pessoas vêm buscar em você algo, uma palavra, um consolo, recebem aflição, recebe angústia, ou recebe a palavra de paz, a esperança que Deus nos dá, a fé que faz com que nós não desistamos. Isso é que Deus quer encontrar em nós. E para que nós sejamos a imagem dele, nós precisamos viver isso. A quem você tem imitado? A quem você tem imitado? Você tem sido realmente o imitador de Cristo? Ou você tem andado com nas suas próprias forças, sob os seus próprios pés, fazendo as coisas com as suas próprias mãos e decidindo aquilo que você acha ser o melhor para você? Vamos ficar de pé, irmãos. Queria chamar o pessoal do louvor aqui, queria que a gente pudesse meditar agora. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei o que você está passando. O que eu sei é: Deus está aqui hoje, e Ele quer ser o seu próximo, para que você seja o próximo de alguém. Amém? Não é para que você só seja saciado, mas que você seja o próximo de alguém. Lembra lá no início da definição? Somos alcançados por Deus para alcançar vidas, alcançar famílias, alcançar pessoas. Então, eu queria orar para que você possa ter paz na sua vida. Se você está vivendo um momento de dificuldade, se você está vivendo um momento de definição, se você está vivendo um momento de insegurança, de coisas novas, de medos, eu queria orar com você. Queria que você viesse aqui à frente e que nós pudéssemos orar juntos aqui, irmãos. Os tempos são difíceis, mas o Senhor cuida de nós. O que vai acontecer comigo amanhã? Eu não sei, irmãos, mas Ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, daqui a um mês e daqui a um ano. Então confia nele. Ele é capaz de fazer algo
que nós não podemos fazer. Eu quero te desafiar. E você que não tem sido próximo de ninguém, eu queria que você pudesse colocar na sua mente agora: eu quero ser próximo de alguém, eu quero abençoar pessoas, eu quero ter algo para que as pessoas possam olhar para mim e falar: puxa vida, você foi Jesus na minha vida nesse quesito aqui. Glória a Deus pela tua vida. Vamos louvar a Deus. E eu queria que você pudesse agora, irmãos, se você quisesse aceitasse esse desafio, vem aqui para frente. Queremos orar, queremos buscar ao Senhor, queremos declarar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Sede meus imitadores, mas antes receba a paz e o amor de Jesus Cristo. Antes receba a porção que Ele tem para a sua vida. Antes receba a paz, a alegria. Antes receba a convicção de que Ele cuida de você. Não tenha a mente dividida, secularizada. Não fique olhando o que está acontecendo à sua volta. Olhe para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas estão nas suas mãos. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É hora de você entregar tudo para ele hoje. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Entregue tudo a ele. E nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Só tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Só tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Glória a Deus. Queria que você agora colocasse nas mãos do Senhor a tua vida. Mais importante do que você não há ninguém. Você é a coisa mais preciosa que existe. E Ele disse que Ele ama você. E Ele quer fazer de você algo especial nas mãos dEle. Algo sobrenatural. Então não há dificuldade para Ele. Não há o que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa remover, consertar, restaurar, recriar, transformar, porque Ele é Deus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua igreja, clamando ao Senhor. Deus, para Ti são todas as coisas. Aqui está o Teu povo, Jesus, que ama o Senhor e que depende de Ti, Senhor. Eles estão aqui porque creem no Teu nome. E vem aqui, Senhor Jesus, buscar algo. Venha buscar aqui a Tua segurança, a Tua paz, porque só o Senhor pode nos dar segurança. Estamos vivendo dias tão instáveis, dias tão difíceis, mas o Senhor diz: descansa, descansa em paz. Eu sou
Eu sou a tua salvação. Eu sou a resposta do teu coração. Eu sou a resposta para a tua necessidade. Eu tenho nas mãos o que você precisa. Deus, opera o teu milagre esta noite. Opera o teu milagre esta noite. Tira do nosso meio toda incredulidade, todo medo, todo receio. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que a tua misericórdia seja derramada e o teu Espírito possa nos formar, possa nos resgatar, restaurar, transformar, abençoar. Oh Jesus, e que nós possamos sair daqui hoje confiantes na tua verdade, na tua promessa, e que a cada dia essa fonte de vida possa ser renovada dentro de nós. Aleluia, Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Não há ninguém aqui que passa despercebido aos teus olhos. Aleluia, Jesus. Obrigado por mais esse tempo que nós tivemos aqui e pela tua palavra, Jesus, que foi ministrada primeiro ao meu coração. Ao meu coração. Que eu possa aprender realmente a ser o segundo, a não buscar vantagem, a não olhar com desprezo, a não virar o rosto, não fechar a porta, não dizer não. Pai, eu quero aprender, eu quero ser esse discípulo amado do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Faz estas coisas a começar em mim. A começar em mim, Senhor. Tenho muito que aprender. Glória a Deus. Nós oramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Te bendizemos, ó Deus. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Só tu nos abraça. Glória a Jesus. Glória a Deus, irmãos. Creia, creia. A tua vida é preciosa, está nas mãos do Senhor. Teu futuro está nas mãos dEle. Ninguém pode roubar o que Deus tem para você. Creia, creia nisso, meu irmão. Creia. É promessa dEle. Aleluia, aleluia. Só nós podemos perder o que Ele falou se nós não crermos. Mas nós não somos daqueles que não creem. Nós somos daqueles que creem, que andam para frente, que buscam no Senhor a resolução. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês, irmão. Deus abençoe. Aleluia. Pensa essa música aí, viu? Vou cantar de novo essa música. Essa música é demais. Essa música mexeu comigo. Bênção. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Só tu és santo, santo, santo.
Tu és santo, santo, santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Declare! Só tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Só tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Amém. Vamos encerrar o culto aqui, porque o culto não termina nunca. O culto, Jesus está vivo, está em nós. Onde você estiver, o culto está acontecendo. Mas nós precisamos terminar aqui. E eu queria que você estivesse orando. A Fernanda do Saulo está com H1N1. O Diogo da associação está com H1N1. Precisamos orar. Tem um surto muito forte de enfermidade. Vamos orar para que o Senhor opere o seu milagre, nos preserve de muitas coisas. Guarde esses irmãos que estão nessa situação. E se você se lembrar de mais alguém que está enfermo, esteja orando agora em nome de Jesus. Vamos orar pelo Brasil, que está precisando também de um chacoalho, de uma mexida. Algo precisa acontecer. Gerson, que está lá em Cuba, todas as Bíblias que eles levaram entraram no país. Glória a Deus, foi uma bênção. A dona Badia está na UTI do Hospital 9 de Julho. Temos lutas, mas não desistimos por causa das lutas. As lutas nos fortalecem para continuar. Senhor, nós queremos agora orar, Jesus. Pai, pedimos que o Senhor agora opere o teu milagre na vida de todos os enfermos. Que o Senhor traga cura na vida de cada um. Que o Senhor vai visitar nos hospitais, nos leitos, nas casas. Jesus, traz cura agora, traz consolo, traz paz nesses corações. Glória ao nome do Senhor Jesus. Abençoamos lá o pastor Gerson, a Miriam, o Wilcinho, a Fernanda e o grupo que estão com eles. Que eles sejam vida, esperança, alegria no meio daquele povo tão perseguido. Abençoe e os fortaleça. Nós o cobrimos em nome de Jesus. Queremos orar pela nossa nação, Senhor. Mas nós não queremos dizer faz isso ou faz aquilo, mesmo porque nós não temos condição nenhuma, nem de te ordenar e muito menos de saber o que é melhor para o país. Mas nós falamos, Senhor, haja nesse país, porque o Senhor agindo, quem poderá impedir a tua manifestação? Se o Senhor agir, Pai, ninguém pode resistir à tua mão de poder. O Senhor é que estabelece, é o Senhor quem retira, é o Senhor quem confirma, é o Senhor quem envergonha. Pai, faz a tua boa obra, Senhor Jesus, para que todas as coisas sejam para Ele, por Ele, a Ele, porque o Senhor não é homem para mentir. O Senhor é bênção nas nossas vidas, bênção nesse país, e será e continuará sendo, porque Tu és eterno. Aleluia. Obrigado por esta noite, por este culto, pela vida de cada um que está aqui. Que cada um possa ir para suas casas cheios do Teu Espírito Santo, animados com a Tua presença, Senhor, e que se manifeste a cada instante a Tua graça e o Teu grande amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao irmão que está ao seu lado, declare a ele uma semana vitoriosa.